Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje tô começando aqui mais um vlog e o vlog de hoje vai ser relendo Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu tava pensando em fazer um vídeo relendo Harry Potter por mês, sabe? Cada mês eu releio um livro, então esse mês de novembro eu vou começar com a Pedra Filosofal. E aí nos outros meses vou continuar, né? Câmara Secreta, Prisioneiro de Azkaban. Tô um pouco descabelada agora porque eu acabei de acordar. São exatamente 6h21 agora da manhã, dia 7. Eu acordei 5h30 da manhã e eu já tomei meu cafezinho inteiro, já acabou. E eu já vou começar a leitura do Harry Potter, gente. A primeira vez que eu li Harry Potter foi dos livros de uma biblioteca, então eu não podia marcar nada. A segunda vez que eu li Harry Potter já foi com esses livros aqui desse box, mas já faz tempo. E como eu não tinha isso daqui, eu não marquei nada. Mas eu tenho, agora eu tenho dois, na verdade, desse daqui. O outro desse daqui, inclusive, tá marcando um outro livro que eu tô lendo. E eu pensei em marcar dessa vez todas as coisas que eu gostar. Gente, no Harry Potter, minhas cenas favoritas, o que eu achar legal de marcar, eu vou marcar. Vou estar marcando com o azulzinho aqui, pra combinar com a capa do livro, né? Frescurinhas de leitores. Então, gente, é isso. Vou começar a ler o primeiro capítulo aqui e eu espero terminar hoje esse livro, né? São 6 da manhã, eu acho que talvez eu consiga. Mais tarde eu vou ter uma reunião, eu sou designer de interiores, tá? Se alguém precisar de um contato de designer de interiores, pode me chamar, que eu faço projetinhos. E mais tarde eu vou ter uma reunião, eu não sei que horas que vai ser ainda, na verdade. Mas enquanto isso, eu vou começar a leitura aqui, gente. Nossa, me perdoa pelo rosto, gente, que eu acabei de acordar, são 6 da manhã. São 7h46, como vocês viram aí, e eu cheguei no capítulo 2 aqui do Harry Potter. E já tô marcando aqui algumas passagens que eu achei engraçado, eu achei legal e que eu não lembrava. Tô falando baixo, gente, porque, né, ainda de manhã. Então, o primeiro capítulo vai falar, né, sobre os Dursley, né, aquelas pessoas chatas que eles são. Então, o primeiro capítulo vai falar sobre um casal, o senhor e a senhora Dursley, com o seu filhinho Duda, bebê, criança, né, nenenzinho. E aqui no capítulo 1, gente, vai descrever o quão eles são chatos. Eles são muito chatos. São pessoas ruins mesmo, sabe? É aquela família bem tradicional que não quer se envolver em polêmicas, em coisas estranhas. Então eles tentam ser perfeitos o tempo todo. Só que vai chegar um belo dia em que o Sr. Dursley vai sair pra trabalhar, como qualquer outro dia. Começa a notar algumas coisas estranhas que estão acontecendo. Algumas corujas que estão voando ali perto da casa deles de dia. Algumas pessoas que ele olha na rua estão usando roupas estranhas, algumas capas longas, verdes ou roxas, mantos, e ele vai notar tudo isso, vai achar bem estranho, mas ele não vai fazer nada a respeito, ele vai continuar o caminho dele pro trabalho, até que ele ouve uma dessas pessoas que tá vestindo essas roupas estranhas cochicharem o nome Potter. A família Potter é a família da mulher do Sr. Dursley, então a mulher dele, a Petúnia, tem uma irmã que se chama Lilian Potter e ela não gosta dela. Ela não gosta dela, nem do marido da irmã dela e nem do filhinho ali que também acabou de nascer, o Harry. Ela tenta evitar ao máximo a família dela, né, os Potter,
porque eles são estranhos, são diferentes, então ela tenta não falar deles, mas o Sr. Dursley, né, o Walter, ele ouve algumas pessoas vestindo essas roupas estranhas sussurrarem o nome Potter na rua. E aí ele acha aquilo muito estranho, ele vai trabalhar, fica meio perturbado. Quando ele volta pra casa, ele conta pra Petúnia que ele viu essas pessoas estranhas, as corujas, mas ele resolve não falar que ouviu as pessoas falando o nome Potter, né? O nome da irmã dela. Ah, tem uma parte aqui que até uma pessoa para ele na rua pra falar uma coisa estranha e até abraça ele acha aquilo tudo muito estranho. Vou até ler pra você, ó. Ele esbarra numa pessoa, né, quando ele tava saindo do trabalho, e aí ele pede desculpa, e aí a pessoa pega e fala assim, ó: não precisa pedir desculpa, caro senhor, porque nada poderia me aborrecer hoje. Alegre-se, porque você sabe quem finalmente foi embora. Até os trouxas como o senhor deveriam estar comemorando um dia tão feliz. Muito bom, né, gente? Até os trouxas como o senhor. E aí ele acha estranho isso, ele acha estranho que o homem chamou ele de trouxa. Mas ele releva, vai pra casa, conta pra Petúnia que viu essas pessoas, né, vestindo essas roupas. E aí quando ele vai dormir naquele dia, ele e a Petúnia vão lá, ele demora um pouco pra dormir. A gente vê que chega uma pessoa na rua, né, que é o Dumbledore, né. E aí ele chega lá, ele tira todas as luzes do poste, bem parecido com o filme, né. E aí ele avista a professora McGonagall transformada num gato. E, gente, não lembrava como o Dumbledore era tão engraçado nos livros, né? No filme, ele é bem mais sério, ele não é uma pessoa que faz tantas piadas que nem aqui no livro. Talvez no primeiro e no segundo filme, mas depois que trocou o ator, no terceiro, ele ficou bem mais sério, o personagem. O que eu acho uma pena, porque, gente, no livro ele é tão divertido. Ele é muito divertido, ele é aquele senhorzinho, sabe? Que faz piada. Aqui, né, nessa parte, no primeiro capítulo, ele falou que ele passou por algumas festas pra comemorar que o você sabe quem, né, morreu, foi embora. E, gente, ele é muito engraçado. Eu vou até ler uma parte aqui, gente, que eu achei muito engraçado dele falando. A professora Minerva, ela pergunta se o Dumbledore consegue dar um jeito na cicatriz do Harry, bebezinho ali, né, que eles estão levando pra casa dos Dursley. E aí ela pergunta, será que você não poderia dar um jeito, Dumbledore? E aí ele pega e responde assim, ó: mesmo que eu pudesse, eu não faria. As cicatrizes podem vir a ser úteis. Tem uma acima do joelho esquerdo que é um mapa perfeito do metrô de Londres. Gente, ele é muito bom, esse cara. Ele é muito, 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 muito engraçado nos livros. Talvez nos filmes eles não tenham feito o personagem assim engraçado pra deixar um tom mais sério. Mas, gente, eu acho que isso daqui, sabe, a essência do personagem tinha que ficar. Pelo menos nos 2 primeiros filmes, ele ainda é aquele velhinho bonzinho, engraçadinho. Mas depois que trocou o ator, ele ficou muito, muito sério. Eu não lembro muito dele fazendo piadas ou sabe, essas tiradas que ele faz aqui no livro. Isso faz falta nos filmes. Manter a essência do personagem, sabe? Faz muita diferença. E o segundo capítulo, gente, é aquela coisa toda, né? O Harry vai ali pro zoológico junto com o Duda e a família, porque é o aniversário do filhinho Dursley, né? E acontece aquela coisa toda, gente, bem parecida com o filme. O Harry tá ali vendo a cobra, e aí num minuto a cobra começa a levantar, e aí o Duda fica todo animado, vai lá, empurra o Harry, e no segundo seguinte o vidro ali da jaula, né, da cobra some. E aí aquela coisa toda, gente, os tios ficam muito bravos com o Harry, colocam ele de volta ali pro armário dele quando eles chegam em casa. E, gente, eu queria ler aqui pra vocês uma parte que me lembrou muito Alice no País das Maravilhas, quando eu tava lendo. Eles estão no carro indo pro zoológico, e aí o tio Walter tá um pouco bravo ali com as motocicletas da rua. E aí o Harry pega e fala assim: tive um sonho com uma motocicleta, falou Harry, lembrando-se de repente. Ela voava. Tio Walter quase bateu no carro da frente, virou-se pra trás e gritou com Harry, seu rosto parecendo uma beterraba gigante e bigoduda: motocicletas não voam. O Harry pega e fala assim: sei que não voam, respondeu Harry, foi só um sonho. Gente, isso aqui me lembrou muito Alice no País das Maravilhas, sabe? A Alice, ela imaginando as coisas do jeito que elas não são.
e alguém falando pra ela, pelo menos no filme, né? Porque eu nunca li o livro da Alice, eu acho. Ela imaginando as coisas que são impossíveis de acontecer e alguém dando uma bronca nela, né? Mas é isso, gente. Tô amando, como eu sempre amei, Harry Potter, e agora eu vou continuar lendo. Oi, gente, voltando aqui com o vlog. Agora são 5 minutos para as 11 da manhã. Eu fui comer alguma coisa porque eu tava com fome. Tomei banho. E fui fazer outras coisas que eu precisava fazer. Tomei uma outra xícara de café. E agora eu vou falar pra vocês a parte que eu tô aqui do livro. Eu cheguei no capítulo 5, por enquanto. Tô na página 49. E os 2 últimos capítulos que eu li foram As Cartas de Ninguém, que é o capítulo 3. Que é quando os Dursley, eles fogem da casa deles e vão lá pra aquele casebre lá no meio do mar. E, gente, é muito bom, gente. Nossa senhora. Os Dursley, né, eles estão recebendo várias cartas pro Harry ir pra Hogwarts. E eles não deixam o Harry ler as cartas, né? Então, só que chega uma hora que eles recebem muitas cartas em casa. E não tem mais como afastar o Harry daquilo, então o Walter, ele resolve falar, gente, pega todo mundo mochila, vamos embora daqui. E aí eles vão embora da casa deles, eles ficam rodando pela cidade, até que ele consegue achar um cara que vai levar eles até no meio de um rochedo, ali no mar mesmo. E aí eles ficam nessa casa toda feita de madeira, velha, mofada. E aí no final desse capítulo a gente tem o Hagrid chegando no casebre, batendo na porta e derrubando a porta. Igualzinho no filme, gente. Muito bom. No capítulo 4, que foi o próximo, né, é o Guardião das Chaves. E o Hagrid chega falando, tipo, vamos, Harry. Vambora que chegou seu dia, né, de ir pra Hogwarts. E o Harry não tá entendendo nada, ele fala, Hogwarts, que Hogwarts? E aí o Hagrid fica, nossa, mas você não sabe de nada? E aí o Harry fala, saber do quê? Não sei de nada. E aí o Hagrid fica abismado, porque o Harry não sabe de nada da vida dele, não sabe de nada dos pais dele, do que aconteceu com a família dele, não sabe que ele é um bruxo. Então o Hagrid fica muito irritado, os Dursley estão ali com medo dele, e o Walter até fala que ele não vai pra lugar nenhum, que não é pra contar nada pra ele, mas o Hagrid, né, manda ele calar a boca, né? Inclusive, já é nessa cena, no casebre mesmo, que o Hagrid conta pro Harry o que aconteceu com os pais dele, né? Ele conta sobre o Voldemort, ele conta como os pais dele morreram de verdade, né? E aí também tem aquela famosa cena que o Hagrid transforma o Duda num porco, num meio porco ali, né? Cresce um rabo de porco no Duda, né? No bumbum dele. Gente, é muito divertido, sério. Agora eu tô indo pro capítulo 5, o Beco Diagonal. E olha só, gente, nem mostrei pra vocês, né? O marcador de página. Esse daqui que veio com o box dos livros, né? E eu também tô com a camiseta de Grifinória, ó. Bem bonitinha, né, gente? Eu gosto bastante. Também tem uma camiseta de Lufa-Lufa. Mas eu sou mais Grifinória. Então, vou continuar lendo aqui. Como eu disse, já vai dar 11 horas. Eu queria terminar esse livro hoje. Vamos ver se vai dar, né? Ai, como sempre, eu tô amando demais. Então, daqui 2 capítulos eu volto pra falar o que tá acontecendo. Então, gente, agora são exatamente 4h07 da tarde. Tava aqui lendo. E eu tô aqui no escurinho, gente, porque eu gosto de um clima mais aconchegante. Tenho aqui uma lâmpada na minha frente, que é o meu abajur. Não é luz amarela, eu queria que fosse, mas não é. Então, gente, eu tô aqui na página 107 agora. Nossa, eu já li demais aqui, preciso atualizar vocês. Então, eu agora tô no capítulo 9. Acho que o último capítulo que eu tinha lido pra vocês foi o 4. Então, gente, capítulo 5 chama O Beco Diagonal. E é quando o Harry, ele vai pro Beco Diagonal comprar as coisas dele pro ensino da magia, né, em Hogwarts. Então ele vai junto com o Hagrid. Aqui no livro eles chamam muito o Hagrid de Rúbio, eles não chamam ele tanto de Hagrid. E eu prefiro o Hagrid, né, não vou falar que prefiro o Rúbio, mas eu prefiro o Hagrid.
E, gente, lá no Beco Diagonal, o Harry, ele vai comprando as coisas dele, né? Ele vai primeiro no cofre de Gringotts pegar o dinheiro dele que ele tem. Ele descobre que ele tem muito dinheiro bruxo. E aí ele pega o dinheiro e vai fazer as compras com o Hagrid. Nessa de fazer as compras, ele vai numa loja de roupa pra pegar o uniforme dele de Hogwarts. E lá ele conhece um garoto. A descrição desse garoto é exatamente essa daqui, ó. Nos fundos da loja, um garoto de rosto pálido e pontudo estava em pé em cima de um banquinho enquanto uma segunda bruxa encurtava suas compridas vestes pretas. Então, a gente já sabe que é o Malfoy, né? Pra quem já conhece a saga. O Malfoy, então, diferentemente do filme, aqui no livro o Harry conhece o Malfoy no Beco Diagonal. No filme, o Harry conhece o Malfoy já em Hogwarts. E, gente, eu nunca tinha percebido o quanto o Draco gosta de falar e não liga de não ouvir as outras pessoas falando. Aparentemente, é essa vibe que me dá a conversa que ele tem junto com o Harry aqui no primeiro momento. Ele não sabe que o Harry é o Harry Potter. E ele só tá lá conversando, falando que os pais dele vão comprar as melhores coisas. E o Harry não tem muito assunto pra falar porque ele não conhece a maioria das coisas do mundo bruxo. Então ele só vai concordando ali, é isso aí mesmo. E o Draco, ele não parece se incomodar com isso, do garoto não tá puxando assunto. Então me dá muita impressão de que o Draco gosta de falar e não liga de não ouvir se as outras pessoas não falarem. Ele gosta de falar dele mesmo. E aí nessa cena o Harry, ele já se dá conta que ele não vai gostar desse menino porque ele lembra muito o Duda, né? O primo dele, Duda. Então ele já vê que ele não vai gostar desse menino, ele sai ali da loja, já vai comprar a varinha dele. Na loja de varinhas, né, no Senhor Olivaras, quando o Harry tá comprando a varinha dele, ele vai testando várias varinhas, né, e o Olivaras, ele fala que lembra de cada varinha que ele vendeu durante a vida toda, e ele fala que lembra da varinha que vendeu pro pai do Harry, e aí ele pega e fala assim: já seu pai deu preferência a uma varinha de mogno, 28 centímetros, flexível, um pouco mais de poder e excelente para transformações. E aí, né, excelente para transformações, a gente já sabe o porquê. E o pai do Harry usava essa varinha, né? Mas isso a gente só vai descobrir lá no terceiro livro, né? Por que que o pai do Harry se transformava e no que ele se transformava. E aí no final desse capítulo o Harry, ele volta pra casa dos tios dele, né, pra esperar chegar o grande dia de ir pra escola, né, o primeiro dia de aula, que ia acontecer 1º de setembro. E aí o capítulo 6 é o embarque na plataforma 9/6. Esse capítulo é o capítulo que ele conhece o Rony e a Hermione. Ele tem dificuldade ali, né, de encontrar a plataforma 9/6. E quando os tios deixaram ele lá na estação de trem, né, uma criança de 11 anos, gente, eles deixaram lá na estação de trem e foram embora, não queriam nem saber. O Harry fica meio perdido, né, ele não sabe o que fazer. E aí ele vê um grupo, assim, de pessoas estranhas andando, falando, plataforma 9/6. E aí o Harry começa a seguir eles, e é a família do Rony, né, são os Weasleys. E aí ele consegue entrar no trem junto com o Rony, né, e os irmãos dele. E aí ele fica na cabine junto com o Rony, ele começa a conhecer o menino, né? E o Rony, a descrição dele não lembrava, mas é diferente dos filmes, né? Ele é um garoto mais alto, acho que com o nariz um pouco mais pontudo. E nos filmes ele é diferente, né? Ele é baixinho, ele é do tamanho do Harry, né? Mas aqui no livro não, gente. Aqui no livro ele é alto, alto mesmo. Quase da altura dos irmãos gêmeos, né? Do Fred e do George. E aí eles vão pra Hogwarts, né? Eles chegam lá. E aí o próximo capítulo chama O Chapéu Seletor, que é o capítulo 7. E nesse capítulo o Harry vai ser escolhido pra casa dele, né? Ele fica super nervoso de ser escolhido pra Sonserina. Ele tá com medo porque ele ouviu falar que a Sonserina é a casa que os bruxos ficaram maus, não se deram muito bem, ficaram maus na vida. E aí ele tá com medo de ser escolhido pra essa casa, e quando ele é colocado lá na frente com o Chapéu Seletor, ele começa a pedir, né, pra não ser selecionado pra Sonserina. E aí o Chapéu Seletor demora um pouco e decide que vai colocar ele na Grifinória, junto com a Hermione e o Rony. Também são escolhidos pra Grifinória. Tem uma parte, né, tanto no filme quanto aqui no livro,
que o Harry tá lá sentado na mesa com todo mundo da Grifinória, comendo, e aí ele avista o professor Quirrell ali sentado na mesa dos professores, falando com o professor Snape, né? Que é um cara que veste roupas pretas, tem o cabelo preto, os olhos pretos. E o Harry fica meio assim, olhando pra ele. E na hora que o Snape olha pro Harry, o Harry olha pro Snape e a cicatriz do Harry começa a doer. Ai, gente, me dá tanta dó, porque essa é a primeira vez que a cicatriz do Harry dói de verdade na vida dele. Ele nem sabia que isso poderia acontecer, mas dói. E é a primeira vez de tanta gente, porque eu lembro quando eu li os livros de Harry Potter, a cicatriz dele ainda vai doer tanto, mas tanto, que eu sinto coitado desse menino. E aí, nesse mesmo capítulo, nesse mesmo dia, eles vão pra casa deles, né, lá em Hogwarts, né, em Grifinória. E quando o Harry se deita pra dormir, ele tem um sonho muito estranho, um pesadelo, e ele acorda todo suado, todo desesperado. E eu senti dó, porque também essa foi a primeira vez que acontece com ele, e ainda vai acontecer tantas vezes nos próximos livros. Ele sofre tanto com esses pesadelos que me dá muita dó. Eu vou até ler aqui o pesadelo que o Harry tem, gente. Talvez Harry tivesse comido demais, porque teve um sonho muito estranho. Estava usando o turbante do professor Quirrell, que não parava de conversar com ele, dizendo que deveria se mudar para Sonserina imediatamente, porque era seu destino. Harry disse ao turbante que não queria ir para Sonserina. O turbante foi ficando cada vez mais pesado. Harry tentou tirá-lo, mas ele começou a apertar sua cabeça até doer. E aí Malfoy apareceu, rindo do esforço dele. Depois Malfoy se transformou no professor de nariz de gancho, Snape, cuja gargalhada ecoou alta e fria. Houve um clarão verde e Harry acordou suado e trêmulo. Mudou de posição e tentou dormir. E quando acordou no dia seguinte, nem se lembrou do que tinha sonhado. Ai, gente, o primeiro pesadelo do Harry. Coitado, nem sabia o que estava por vir, né? E aí, o próximo capítulo foi o capítulo 8, o Mestre das Poções. E nesse capítulo a gente vê um pouquinho ali do dia a dia do Harry e do Rony, eles se perdendo pra ir pras aulas, tentando achar as salas e tentando não chegar atrasado, né, nas aulas. E é muito legal a gente ler a dinâmica aqui das tarefas que eles têm que fazer nas aulas. E é muito divertido ver, sabe, essa parte de rotina, sabe, dos personagens. Deles indo pras aulas, as matérias, aprendendo as coisas novas. E tanto que nessa parte aqui ele vai pra aula do Snape, né, que é a aula de poções. E o Snape meio que humilha ele ali na frente de todo mundo, fazendo um monte de perguntas pro menino. O menino não sabia de nada, a gente até acabou de chegar. Se eu fosse Harry, eu teria falado: meu filho, eu fiquei 11 anos sem saber que eu era bruxa. Você acha que eu vou saber de alguma coisa? Eu teria falado assim pro Snape. Mas ele não falou, ele ficou quieto, ele só falou: por que você não pergunta pra Hermione? Ela tá levantando ali a mão, meu. Pergunta pra ela. A coisa que eu mais gosto do Harry é como ele é corajoso. Eu acho que eu gosto muito de personagens que tem muita coragem, sabe? Porque coragem e audácia também. Porque teve uma hora que o Harry conheceu, né, o Malfoy, e ele deu logo uma patada no Malfoy. O Malfoy já ficou... nossa. E eu gosto de personagens decididos, sabe? Decididos, que têm opiniões fortes, que são corajosos e que... principalmente crianças, né? É muito legal ver isso em personagens crianças. Ainda mais o Harry, que é uma criança que tá descobrindo tudo aquilo agora. E o que ele menos quer é ir pra um caminho ruim, né, nesse mundo. Ele quer continuar sendo uma pessoa normal, do bem, tanto por causa do passado dele, que ele acabou de descobrir, né, que os pais morreram pra um bruxo do mal, que estudou ali na mesma escola que ele. E ele tem medo da casa, de ser escolhido pra Sonserina, tanto pelos tios dele, que sempre trataram ele mal. E em vez dele se virar contra o mundo, sabe, virar uma pessoa ruim, ele aprendeu. Mesmo ele sendo uma criança, ele aprendeu a não ser daquele jeito horrível, né, com as pessoas. Ai, gente, eu amo demais, vou continuar lendo.
Bom, gente, hoje é sexta-feira, o dia seguinte. Como vocês viram aí, eu comecei a gravar às 7 da manhã, 7 e pouco, né? Agora já são 9 e pouco. E, gente, tô meio descabelada, mas vlog é assim mesmo, né? É a realidade. Eu tava aqui lendo, ainda não terminei, mas já tô no final. Quase no final. Tô no capítulo 14. Eu já fiz tantas marcações, gente, olha isso. Barulho de obra. Eu vou começar falando aqui sobre o capítulo 9, que é o duelo da meia-noite. Nesse capítulo, gente, o Draco, ele engana o Harry e o Rony. Ele fala, vamos duelar, vamos fazer um duelo à meia-noite. Quando todo mundo estiver dormindo, a gente se encontra lá numa sala e a gente vai duelar. E o Harry fica, nossa, vamos, não sei o que, vou acabar com você. A Hermione fala que é uma péssima ideia, que eles não deveriam ir. Mas eles não ligam, eles querem ir duelar com o Draco. E, gente, tem até uma parte aqui que o Harry é grosso com a Hermione. Nessa hora aqui do livro, eles ainda não eram amigos, os três. Eles ainda achavam a Hermione chata. O Harry até fala pra Hermione, tipo, não é da sua conta, fica fora disso. Eu fiquei tipo, nossa, eu não lembrava disso. O Harry tá, né, as coisas tá subindo na cabeça dele já. Mas enfim, eles vão lá duelar, né? Só que daí eles chegam lá e não tinha ninguém, o Draco não tava lá. E quem aparece, acho que é o Filch ou é o Snape. E aí eles têm que sair correndo dali rapidinho. A Hermione acaba indo com eles, sem querer, pra esse duelo, porque ela ficou presa do lado de fora do salão comunal. Então ela tem que ir com ele, gente. E o Neville também tem que ir. Porque ele também ficou preso ali fora do salão comunal da Grifinória. E aí os quatro vão junto lá e eles quase são pegos. E aí no final desse capítulo a gente descobre ali quando eles estão fugindo, eles entram numa sala e aí tem o Fofo lá dentro, né, gente? Aquele cachorro de 3 cabeças enorme. E eles se assustam, né? Saem correndo ali rapidinho. E eles ficam chocados com o que eles viram, né? E a Hermione fala que não é à toa que aquele cachorro tá ali, que ele tá guardando alguma coisa embaixo dele. Ela viu um alçapão embaixo do cachorro, né? E ela fala, ele tá guardando alguma coisa, não é à toa que ele tá ali. E aí tem aquela famosa frase dela que ela fala, espero que estejam satisfeitos com o que fizeram, poderíamos ter sido mortos, ou pior, expulsos. E aí o próximo capítulo é o capítulo 10 do Dia das Bruxas. Nesse capítulo, Harry ganha a Nimbus 2000 da professora McGonagall. E ele é um pouquinho beneficiado sim, o Harry, gente. O Harry, às vezes, ele... Mas tudo bem, né? A gente entende também, ele nunca teve nada na vida. Também ele merece uns refrescos, né? Então, a professora Minerva dá a vassoura pra ele jogar no time da Grifinória. E também nesse capítulo tem aquela cena em que o Trasgo foge, né? Ele acaba saindo, quer dizer, ele acaba entrando no castelo e a Hermione tá em perigo lá no banheiro. O Harry e o Rony lembram que ela tá lá, porque ouviram uma menina falar que a Hermione tava chorando no banheiro. E eles vão lá salvar ela do Trasgo, gente. Primeiro eles acabam trancando o Trasgo no banheiro junto com ela, foi sem querer, mas aí eles voltam, percebem que eles fizeram sem querer e salvam a Hermione, gente. E a Hermione, nessa parte, quando chega a professora Minerva pra explicar a situação, ela acaba mentindo, falando que ela tinha ido... Porque ela pensava que ela poderia matar um, ela mente desse jeito, né, pra professora Minerva. E ninguém sofre nenhuma consequência, gente. O máximo ali que a Hermione sofre é ela perder 5 pontos da Grifinória. Mas em seguida, né, o Harry e o Rony, eles ganham 5 pontos cada um por terem salvado a Hermione. Então, gente, não acontece nenhuma consequência pra eles, mas no final desse capítulo eles se tornam amigos, os três. O próximo capítulo foi o capítulo 11 e chama Quadribol. Nesse capítulo, o Harry, ele vai ter o primeiro jogo dele de quadribol, que vai ser contra a Sonserina. E ele tá muito nervoso, mas, gente, esse aqui é um capítulo quase inteiro sobre o jogo. Eu gosto muito dessas partes do livro que tem os jogos de quadribol, eu acho muito divertido. E no final desse capítulo, o Harry, a Grifinória, vence o jogo de quadribol. O Harry consegue pegar o pomo de ouro com a boca. Detalhe muito importante desse capítulo, né?
A vassoura do Harry foi azarada por alguém, então ele começa a se balançar lá no ar. E a Hermione ajuda ele, ela acha que foi o Snape que tá fazendo aquilo, porque ele tá olhando diretamente pro Harry, pra vassoura e cochichando coisas. Então a Hermione vê aquilo com binóculo e vai atrás dele, bota fogo na capa dele. E aí toda aquela azaração que tava acontecendo com a vassoura do Harry para. E aí eles ficam, nossa, o que o Snape tá fazendo? Meu Deus do céu, ele é do mal. E aí depois eles vão lá pra casa do Hagrid. E aí eles falam, tipo, o Snape tá tentando pegar o que o Fofo tá guardando lá no alçapão. E aí o Hagrid, tipo, meu Deus, como que vocês sabem da existência do Fofo? Vocês são doidos, deixa isso pra lá, isso não é da conta de vocês. O próximo capítulo foi o capítulo 12, o espelho de Ogized. Esse capítulo é muito, muito legal, gente. O Harry recebe alguns presentes de Natal. Ele recebe um presente do Hagrid, da Hermione. Ele recebe também um presente da família do Rony, da mãe do Rony, né? E aí ele recebe também um presente misterioso de alguém que ele não sabe quem é, deixou uma carta, mas não deixou o nome. E o que ele recebe é nada mais, nada menos do que uma capa da invisibilidade. Eu tô falando isso como se eu não soubesse, gente, mas toda vez que eu leio de novo, ou toda vez que eu assisto de novo Harry Potter, eu finjo que eu não sei de nada, porque é assim, né? Fã. O Harry recebe a capa da invisibilidade, e aí ele quer logo testar a capa. Eu não falei. Eles estão procurando agora informações sobre um homem chamado Nicolau Flamel, que sem querer o Hagrid falou pra eles, né, muito sem querer, tipo, ai meu Deus, o que tá lá no alçapão debaixo do Fofo é só da conta do Dumbledore e do Nicolau Flamel. E aí ele acaba revelando esse nome pra eles, então eles passam a procurar na biblioteca sobre esse homem, mas eles não acham nada. Então o Harry sai com a capa da invisibilidade no meio da noite pra procurar informações na biblioteca sozinha sobre o Nicolau Flamel, mas ele não acha nada na seção reservada que tem lá. E aí o Filch aparece, né, porque o Harry acabou fazendo barulho e o Filch aparece. E aí o Harry, ele sai correndo e ele vai parar numa sala que ele encontrou ali nos corredores. E nessa sala tem um espelho enorme, perto da parede. O Harry se aproxima do espelho e o que ele vê no espelho deixa ele muito chocado na hora. Ele vê a família toda dele no espelho, gente. A família toda dele que tá morta. Os pais, os avós, todo mundo da família dele ele vê. Todo mundo que tá morto. Então, no filme, eu lembro que o Harry só vê os pais, né? Mas aqui no livro ele vê a família toda no espelho. Então ele fica muito, muito chocado. E aí ele começa a ficar horas ali olhando aquela imagem, tipo... E aí na noite seguinte ele volta ali pra aquela sala, mas dessa vez junto com o Rony, pra mostrar pro Rony o que tava acontecendo. E aí quando o Rony ele se aproxima do espelho, ele não vê nada daquilo que o Harry falou. Ele vê, na verdade, ele como capitão do time de quadribol da Grifinória. E ele também vê ele como monitor da casa da Grifinória. Então o Harry fica meio confuso ali, tipo, oxe, por que você tá vendo isso? Eu tava vendo os meus pais e de repente você tá vendo isso. E aí o Rony começa a falar, será que isso daqui mostra o futuro? Mas o Harry fala, não tem como mostrar o futuro porque a minha família toda tá morta. No dia seguinte o Harry quer voltar pra lá, o Rony fala que é melhor não. Mas o Harry não dá ouvidos, ele volta pra lá, pra sala que tem o espelho. E dessa vez ele fica lá observando por horas. O Dumbledore, ele aparece, mas ele não dá bronca no Harry nem nada. E aí o Dumbledore explica que o espelho mostra o que a pessoa mais deseja, o que o coração da pessoa mais deseja na vida. E aí o Harry pergunta pra ele, e o que o espelho mostra pra você? Gente, o Dumbledore, ele é incrível, né? Olha o que ele responde. O que é que o senhor vê quando se olha no espelho? Eu me vejo segurando um par de grossas meias de lã. Harry arregalou os olhos. As meias nunca são suficientes. Mas o Natal chegou e passou e não ganhei nenhum par. As pessoas insistem em me dar livros. Gente, o Dumbledore é incrível, né? Ele é muito engraçado, eu acho. E aí o próximo capítulo depois dele foi o capítulo 13, Nicolau Flamel. Gente, esse capítulo aqui é muito bom. Nesse capítulo, o Harry tá um pouquinho nervoso porque vai ter outro jogo de quadribol. Dessa vez vai ser contra a Lufa-Lufa, mas ele tá nervoso porque o juiz dessa vez vai ser o Snape. Então o Harry tá um pouquinho nervoso com isso, porque ele sabe que o Snape não vai ser imparcial, né? Ele vai querer ferrar com a Grifinória de qualquer jeito.
E aí, enquanto isso, ele também tá pensando que ele já leu o nome Nicolau Flamel em algum lugar, que ele não lembra onde. E nisso chega o Neville, ali na sala comunal. Ele tava com as pernas grudadas uma na outra, pulando assim, andando. E ele fala que foi o Draco que fez aquilo com ele. Todo mundo ali ficou rindo do Neville, menos a Hermione, que ajudou ele, né? E aí, pra alegrar ali o Neville, o Harry, ele dá um sapinho de chocolate que vem com aquelas figurinhas que ele coleciona. E aí o Neville abre ali o sapinho, oferece a figurinha pro Harry pega a figurinha e era o Dumbledore. E aí ele se lembra onde ele leu o nome Nicolau Flamel, porque aparece nessa figurinha que tem o Dumbledore. Eu vou até ler aqui pra vocês, ó. Dumbledore é particularmente famoso por ter derrotado Grindelwald, o Bruxo das Trevas, em 1945, por ter descoberto os 12 usos de sangue de dragão e por desenvolver um trabalho de alquimia em parceria com Nicolau Flamel. E aí ele se lembra que ele leu esse nome nessa figurinha lá no trem. E a Hermione já vai lá pra cima, pega um livro que ela tem lá no meio dos livros dela, traz de volta pra eles e se lembra que nesse livro tem as informações do Nicolau Flamel. E ela lê lá pra eles as informações. E aí ela descobre que o Nicolau Flamel ficou famoso por ter feito a Pedra Filosofal. E aí eles descobrem que o que tá embaixo do alçapão, que tá embaixo do fofo, o cachorro de 3 cabeças, é a Pedra Filosofal. Que é um artefato mágico que faz qualquer coisa virar ouro. E também tem o Elixir da Vida, que essa pedra dá, né? E aí eles falam, nossa, não é à toa que o Snape tá procurando a pedra. Ele quer tudo isso pra ele. E aí esse capítulo continua com o Harry nervoso sobre o jogo de quadribol. E aí ele tem a impressão de que o Snape tá seguindo ele por todo lugar. E aí ele tem até uma parte que fala assim, ó. Harry não sabia se estava ou não imaginando, mas parecia estar sempre encontrando Snape por todo lugar em que via. Às vezes, ele até se perguntava se Snape não estaria seguindo, tentando apanhá-lo sozinho. As aulas de poções estavam se transformando numa espécie de tortura semanal, de tão ruim que Snape era com Harry. Seria possível que Snape tivesse descoberto que os meninos haviam lido sobre a Pedra Filosofal? Harry não imaginava como, no entanto, por vezes tinha a horrível sensação de que Snape podia ler pensamentos. Eu aviso... outra coisa desse capítulo muito boa. Durante o jogo lá de quadribol, o Harry... Eles ganham a partida, mas no meio da partida, gente, o Draco começa a provocar o Rony lá na plateia lá que eles estão. E o Rony fica muito irritado e ele parte pra cima do Draco, gente. Ele começa a socar o Draco. E o Neville também tá junto ali, ele começa a ir pra cima do Crabbe e do Goyle. E eu não lembrava disso, gente. Nos filmes o Rony não é assim, não. O Rony é medrosinho, o Rony é na dele. Mas aqui no livro, o Rony indo pra cima do Draco, eu não lembrava. Muito bom, gente, amei. Amei de lembrar isso, gente. Agora eu tô no capítulo 14. Noberto, o dragão norueguês. E eu tô quase acabando, gente. Tô na página 166. O livro tem 223 páginas. Então, tô no finalzinho. E daqui a pouco eu volto. Bom, gente, agora já é 12:00 e pouco. E eu terminei o Harry Potter. Ai, gente, é muito bom. Muito, muito, muito bom, gente. Leiam. Se vocês puderem, leiam, aluguem na biblioteca, comprem. É muito, muito bom Harry Potter, gente. Que história boa, divertida, emocionante. Então, eu acho que eu tinha parado no capítulo 14, né? O Noberto, o dragão norueguês. Nesse capítulo, gente, o Harry vai ajudar o Hagrid a mandar embora o dragão que o Hagrid estava criando ali. Ele ganhou, na verdade, um ovo de dragão de um estranho. E só que daí o dragão, ele nasce, né? E ele vê que ele não vai poder ficar com o dragão, porque o dragão vai crescer, vai se tornar um bicho, né? Então o Harry e a Hermione resolvem ajudar ele. O Rony não vai poder ajudar dessa vez, porque ele acabou sendo mordido pelo dragão e ficou ali no hospital. Essa parte foi totalmente tirada do filme. No filme, se eu não me engano, o Dumbledore acaba descobrindo o dragão, e aí ele fala que o Hagrid não vai poder ficar com o dragão, manda o dragão embora. Mas aqui a gente tem um capítulo inteiro dedicado a esse plot. Então, o Harry e a Hermione, eles resolvem mandar o dragão lá pra Romênia, onde tem o irmão do Rony, o Carlinhos, pra cuidar do dragão.
Só que pra fazer isso, o ponto de encontro que eles vão mandar o dragão é lá na torre de astronomia, à noite, à meia-noite. E eles não poderiam ficar andando pelo castelo, né? Então o Harry pega a capa da invisibilidade e vai com a Hermione até a torre da astronomia com um dragão dentro de uma caixa. Eles entregam o dragão pros amigos do Carlinhos que iriam visitar ele lá na Romênia. Só que eles acabam sendo pegos pela professora Minerva. E o Draco, ele também é pego porque ele soube que o Harry ia fazer isso, então ele foi lá meio que delatar o Harry, só que ele acaba sendo pego. O Neville, que foi ajudar o Harry e avisar sobre o Draco, também foi pego. Então os 4 foram pegos pela Minerva e aí eles vão para uma detenção, que é o próximo capítulo, que chama A Floresta Proibida, capítulo 15. A detenção deles é praticamente ajudar o Hagrid numa missão ali na Floresta Proibida. O Hagrid tem um trabalho, ele precisa descobrir o que está acontecendo com os unicórnios ali da floresta que estão morrendo, estão sendo assassinados por algo na floresta. E aí eles vão, gente, na floresta, todo mundo morrendo de medo, mas eles vão. O Hagrid acaba meio que separando eles em 2 grupos, o que eu acho um pouco perigoso, né? Porque eles são crianças de 11 anos pra ir na Floresta Proibida, que é cheio de bichos, cheio de criaturas mágicas que nem sempre são bondosas, né? Mas ele acaba separando, então tem uma hora que o Hagrid fica com a Hermione e com o Rony e o Harry vai junto com o Draco e o Canino por uma outra trilha procurar mais unicórnios mortos. E nessa, o Harry e o Draco, eles encontram um unicórnio ali caído, quase morto, praticamente, e uma criatura encapuzada sugando ali o sangue do unicórnio. E aí eles ficam apavorados, o Draco foge, mas o Harry fica ali na cena meio paralisado. E aí a criatura se aproxima do Harry, mas chega um centauro pra ajudar o Harry. E aí ele consegue sair daquela situação, o centauro aconselha ele, né, a não ficar longe dos amigos. E o Harry acaba descobrindo que aquela criatura encapuzada que ele viu na floresta era o Voldemort. O centauro começa a falar pra ele as coisas, falar quem que tá à procura de voltar à vida, né? E aí o Harry se dá conta de que é o Voldemort que tá atrás da Pedra Filosofal, né? E aí o Harry, ele começa a correr contra o tempo pra salvar a Pedra Filosofal. Ele explica o que estava acontecendo pra Hermione e pro Rony, quem ele viu na floresta, de quem que ele tá com tanto medo. E aí a Hermione e o Rony estão tipo, não, deixa, a pedra tá protegida, ninguém vai pegar ela não. E se você for atrás, se você fizer alguma coisa, se você sair de noite no castelo, você vai ser expulso. E aí o Harry, ele explode, ele fala, quem que liga sobre ser expulso? A gente tem que salvar, se a gente não salvar a pedra, não vai ter escola depois pra ser expulso. Não é mais uma questão de obedecer às regras agora, é uma questão de salvar todo mundo, né? E aí, uma coisa que eu amo, gente, na personalidade do Harry, nos livros, é porque ele é irritadinho, gente. Ele é uma pessoa irritadinha. E isso é o que eu mais gosto nele. Nos filmes fizeram ele bem aquele garoto fofinho, sabe? Que é corajoso, que fala as coisas, mas ele sempre tem um temperamento calmo nos livros. Nos filmes. E aqui nos livros, gente, uma coisa que eu amo é que ele explode, ele briga, ele se irrita. Sabe, que nem um adolescente normal, né? Ainda mais na adolescência, né? Que a gente tá naquelas fases de adolescente, né? Então, o Harry dos livros, gente, é superior. Eu amo o Harry dos filmes, gente. Ele é muito fofo. Mas a personalidade do Harry nos livros é bem superior. Tá chovendo forte. Então, se você só viu os filmes, eu aconselho muito você ler os livros, gente. Porque o Harry dos livros, ele é engraçado, eu não sei, ele é diferente dos filmes. Então, o Harry pega a capa da invisibilidade, pega a flauta que ele ganhou de Natal do Hagrid, e eles vão ali pro alçapão, né, onde fica o fofo, pra tentar proteger a Pedra Filosofal, porque o Harry tem certeza que o Voldemort já tá indo pra lá, porque o Dumbledore saiu do castelo para resolver algumas coisas no Mistério da Magia. Eles têm que resolver alguns desafiozinhos ali para eles conseguirem entrar para eles conseguirem chegar até a Pedra Filosofal. E aí são vários desafios bem legais que cada professor
colocou ali pra eles não, né? Pra proteger a pedra. E aí, gente, é basicamente isso. Eu não sei, acho que eu não vou falar o final do livro pra vocês, porque, né? Pra manter pelo menos algum mistériozinho pra manter. Mas o Harry, ele vai conseguir chegar lá onde tá a Pedra Filosofal e ele vai encontrar alguém lá que ele não esperava, gente. Não era o Voldemort e também não era o Snape, que ele achava que o Snape ia estar lá. É uma outra pessoa que ele vai encontrar que tá tentando pegar a pedra. E eu não vou falar, né? Mas, gente, olha só, eu marquei bastante o livro. Ó. Várias cenas que eu gosto, cenas legais, cenas engraçadas, informações também importantes sobre a história. E até acabou o meu desse daqui azulzinho, eu tenho 2, né? Um acabou por inteiro. E eu amo Harry Potter, gente. Mês que vem eu vou estar lendo o segundo, A Câmara Secreta. Mês que vem eu vou estar lendo esse daqui, A Câmara Secreta. Esse daqui eu lembro que quando eu li, gente, em todos os livros, esse foi o meu preferido de todos. Esse foi, gente, o segundo livro é tão divertido, mas tão divertido, engraçado. E é bem diferente do filme. Algumas coisas, obviamente, são iguais, mas tem muito, muito mais detalhe do que nos filmes. Inclusive o primeiro, tá, gente? O primeiro também tem muito mais detalhe, obviamente, do que nos filmes. E é isso, gente. Eu amei demais, eu amo demais essa saga. É a saga da minha vida. E eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link da compra do primeiro livro do Harry Potter. E se eu achar esse box que eu tenho do Harry Potter, eu vou também deixar o link pra vocês. E é isso, gente. Mês que vem a gente tá aí lendo A Câmara Secreta. Esse daqui, ó, gente, ó quem aparece. Esse querido aqui que eu amo. O Dobby. Mas é isso, gente. Curte se você gostou. Comenta aqui se você já leu Harry Potter, o que você achou, o que você acha dessa saga. Eu vejo vocês no próximo vídeo.